Sua mãe vendeu a casa para alguém, uma semana antes de sua partida. O advogado disse aos dois homens: como ela pôde fazer isso? Um deles falou furioso, antes que o advogado entregasse um envelope lacrado aos irmãos. Aqui, leiam isso. É uma carta de sua falecida mãe. Você não acha estranho que o advogado da nossa mãe não tenha nos ligado depois da partida dela? Marcos perguntou ao irmão, enquanto aguardavam na sala de espera do escritório do advogado. Acho que isso é falta de profissionalismo da parte dele. Pedro respondeu. Os irmãos haviam perdido a mãe há 3 semanas, e esperavam com ansiedade para saber a respeito do testamento dela. Mal sabiam eles que uma surpresa os aguardava dentro daquele escritório. Podem entrar. A recepcionista gesticulou para Marcos e Pedro entrarem na sala do advogado. Os irmãos ficaram aliviados ao saber que não precisariam esperar muito mais. Afinal, eles abriram mão de algumas horas de suas agendas lotadas, para virem até a cidade natal de sua mãe. Assim que entraram, o advogado os cumprimentou e pediu que sentassem. Os irmãos perceberam que os olhos do advogado brilhavam, como se ele quisesse contar algo importante para eles. Não tivemos notícias suas depois do falecimento da nossa mãe. Isso é porque não fomos ao funeral dela. Marcos perguntou com firmeza. Você presumiu que não estávamos interessados em lidar com as questões legais? Pedro colocou o punho direito sobre a mesa, e o envolveu com a mão esquerda. Não é o que vocês estão pensando. O advogado virou sua cadeira, para que pudesse se abaixar e puxar a última gaveta de sua mesa. Deixe-me explicar. Ele acrescentou. Depois de tirar um arquivo da gaveta, o advogado a fechou e endireitou as costas, antes de contar aos irmãos sobre o testamento de sua mãe. Bem, a dona Regina me disse que seus filhos viriam correndo ao meu escritório, alguns dias depois de sua partida, e ela estava absolutamente certa. O advogado disse com um sorriso. Ele abriu o arquivo com o nome de Regina escrito em negrito na capa, e tirou um envelope retangular branco. Nele estavam escritas 3 palavras: para meus filhos. Qual é a finalidade disso? Marcos resmungou. Sua mãe me pediu para entregar esta carta a vocês dois. Respondeu o advogado. No entanto, antes de abri-lo, quero que vocês saibam de uma coisa. Saber o quê? Pedro perguntou com as sobrancelhas levantadas. Isso pode não agradar a vocês dois, mas sua mãe vendeu a casa antes de falecer. Revelou o advogado. Alguém comprou dela por $1. $1? Isso é algum tipo de piada? Marcos perguntou irritado. Leiam a carta e vocês saberão de tudo. Respondeu o advogado. Os irmãos trocaram olhares confusos, antes de Marcos levantar a aba do envelope e tirar a carta. Ele a desdobrou e começou a ler em voz alta. Queridos filhos, sei que vocês devem estar lendo esta carta sentados no escritório do meu advogado, esperando que ele lhes mostre meu testamento. Marcos e Pedro, vocês são meus únicos filhos e eu os amo de todo o coração. Fiz o meu melhor para criá-los, tentando não deixar faltar nada aos dois, mas olhando para vocês agora, acredito que falhei. O que ela está tentando dizer? Pedro interrompeu. Marcos continuou lendo. Após nosso último encontro, percebi que minha forma de educá-los não ensinou nada aos dois. Em vez disso, eu estraguei vocês e os tornei arrogantes. Fiquei tão magoada quando vocês se recusaram a passar um tempo comigo e me abandonaram naquele dia. No entanto, ainda acho que há uma maneira de ensinar a vocês, meus filhos, a importância do respeito e da empatia. Queridos Marcos e Pedro, não vou deixar minha casa para vocês dois. Em vez disso, decidi dar lá a uma jovem que nunca conheceu o amor materno. Com amor, Regina. Como assim? Ela deu a casa para outra pessoa? Pedro questionou. É tudo por causa do que fizemos com ela. Marcos afirmou. Então os irmãos começaram a relembrar o que havia acontecido alguns meses antes. Era uma manhã de sábado quando Marcos e Pedro receberam um telefonema de sua mãe, que tinha adoecido repentinamente. Por favor, meus filhos, venham me ver. Ela disse com a voz fraca.
Os irmãos moravam na mesma cidade, a 3 horas de distância da casa de sua mãe. Como trabalhavam muito e tinham suas próprias famílias, raramente tinham tempo para visitar Regina. Ela de novo com essa história. Marcos disse depois de desligar o telefone. Ela liga toda hora e fica pedindo para irmos vê-la. Por que ela não consegue entender que não temos tempo? Ele se perguntou. Marcos ligou para Pedro e pediu que viesse até ali, para que pudessem ir juntos até a casa de sua mãe. Vejo você em 1 hora. Pedro respondeu. Enquanto os irmãos iam para a cidade natal de sua mãe, Marcos disse ao irmão que estava cansado de visitá-la 2 vezes ao mês. Eles a visitavam em finais de semana alternados. Isso está ficando chato. Ele falou. Eu concordo totalmente. A nossa mãe tem nos incomodado demais. Por que ela não para de nos ligar? Pedro perguntou. Acho que ela se tornou mais solitária após a perda do nosso pai, e nós somos sua única família. Marcos continuou. Sim, mas tenho certeza que ela tem amigos lá. Por que ela não aproveita a companhia deles? Olha, acho que ela nunca vai deixar de nos ligar. Precisamos parar com isso. Pedro falou ao irmão. No restante da jornada, Marcos e Pedro discutiram como poderiam impedir a mãe de chamá-los para a casa dela com tanta frequência. Logo eles bolaram um plano, que executariam assim que chegassem à casa de Regina. Meus filhos queridos. Regina disse enquanto lutava para se sentar na cama. Como vocês dois estão? Ela estendeu os braços para abraçar os dois. Estamos bem. Marcos respondeu friamente. Enquanto Marcos distraía a mãe, Pedro rapidamente abriu seu armário e começou a jogar suas roupas em uma sacola. Alguns minutos depois, Regina se virou para Pedro e perguntou: O que você está fazendo aí? Venha aqui. Mãe, ele está separando suas roupas. Marcos respondeu. Lembra que você queria dar algumas roupas para a organização de caridade do bairro? Ele está ajudando você. Tudo bem então. Deus o abençoe, meu filho. Regina suspirou aliviada. Quando Pedro terminou de empacotar os pertences da mãe, ele levou a sacola para a entrada da garagem e a colocou no carro de Marcos. Então ele voltou para o quarto de sua mãe, e fez sinal para o irmão. Mãe, vamos sair um pouco hoje. Marcos convidou Regina. Para onde, filho? Regina perguntou. Vamos dar uma volta. Você vai se sentir melhor. Marcos mentiu para a mãe. Mas eu queria passar um tempo com você e o Pedro aqui em casa. Até pedi os rolinhos de canela que vocês dois adoram. Regina disse. Vamos ficar e assistir a um filme juntos. Não, mãe. Marcos respondeu severamente. O Pedro e eu planejamos uma surpresa para você. Vamos agora, que já está ficando tarde. Sentindo-se impotente diante de seus filhos, a frágil mulher concordou em sentar-se no carro de Marcos, sem saber o que iria acontecer. Ela não tinha ideia de que seus filhos mentiram para ela, e não a estavam levando para um passeio. Onde estamos indo? Regina perguntou alguns minutos depois, quando percebeu que Marcos havia pegado uma saída que levava para fora de sua cidade. Mãe, eu já disse a você. Marcos respondeu. Mas por que você está saindo da cidade? O entregador vai chegar e bater na minha porta em breve. Regina disse preocupada. Eu preciso voltar para casa em alguns minutos. Mãe, não se preocupe. Já está tudo resolvido. Pedro respondeu. Apenas relaxe. Cerca de meia hora depois, Marcos desligou o motor, após estacionar do lado de fora de um prédio de 2 andares. Vamos, mãe, vamos. Ele disse enquanto saltava do banco do motorista. Regina não tinha ideia para onde seus filhos a tinham levado, até que ela saiu do carro, e leu o quadro do lado de fora do prédio. Por que vocês me trouxeram para cá? Ela perguntou com raiva. Mãe, fique calma. Marcos respondeu calmamente, e gesticulou para seu irmão buscar uma cadeira de rodas para sua mãe, para que eles pudessem levá-la para dentro. Os irmãos planejaram deixar Regina em uma casa de repouso, para nunca mais voltar. Eles sorriram para a equipe,
enquanto Marcos empurrava Regina em uma cadeira de rodas em direção ao prédio. Ela implorava aos filhos que a levassem de volta, mas eles nem se deram ao trabalho de olhar para ela. Eles a entregaram a uma das enfermeiras, e falaram com a mulher da recepção. O nome dela é Regina, ela é nossa mãe. Marcos disse à recepcionista. Estamos deixando ela aqui porque ela não pode ficar em casa sozinha. A saúde mental dela está piorando a cada dia. Pedro mentiu para a mulher. Vamos visitar ela toda semana, mas por favor prometa que sua equipe vai cuidar bem dela. Marcos disse fingindo estar triste. Não podemos nem imaginar a nossa vida sem a nossa querida mãe. Quando os membros da equipe disseram aos irmãos para não se preocuparem com Regina, eles saíram rapidamente sem nem mesmo se despedir da mãe. A idosa nunca imaginou que seus filhos a abandonariam daquele jeito. Vocês abandonaram sua mãe na casa de repouso, certo? O advogado interrompeu a lembrança dos eventos de Marcos e Pedro. Então ele contou aos dois o que havia acontecido depois que eles a deixaram lá. Enquanto Regina chorava no canto de seu quarto na casa de repouso, uma enfermeira se aproximou dela. Olá, Regina. Meu nome é Silvia. A enfermeira se apresentou, enquanto se abaixava para segurar a mão da idosa. Olhando para o rosto de Regina, Silvia percebeu que ela chorava silenciosamente. O que aconteceu? Por que a senhora está chorando? A enfermeira perguntou preocupada. A senhora não está se sentindo bem? Não é isso, Silvia. Regina respondeu enquanto enxugava as lágrimas. É por causa de meus filhos. Seus filhos? Os homens que deixaram a senhora na recepção? Silvia perguntou. Eles nos contaram sobre sua condição mental. Mas não se preocupe, estamos todos aqui para cuidar da senhora. Regina ficou chocada, ao saber que seus filhos mentiram sobre ela na recepção. Ela nunca esperaria que eles a tratassem dessa maneira, mas agora sua única opção era ficar na casa de repouso. Eles mentiram. Regina começou a contar. Se eu soubesse que eles iriam me largar aqui, eu nunca os teria convidado para virem à minha casa. Eles me traíram. Logo Silvia descobriu toda a verdade e consolou Regina. Ela se sentia mal pela idosa, mas não podia fazer nada além de cuidar dela. Com o passar dos dias, Regina começou a gostar de passar o tempo com a jovem enfermeira, que também morava na casa de repouso por não ter família. Silvia havia perdido os pais quando ainda era pequena e era a filha única. Quando Regina descobriu que Silvia não tinha ninguém em sua vida, e que sentia falta de um amor de mãe, ela decidiu fazer algo pela jovem. Você me deixaria ligar para o meu advogado? Regina perguntou a Silvia. Claro que sim. A enfermeira disse, mas a senhora sabe o número dele? Esse é outro favor que vou precisar. Você pode procurar na internet? Com o número em mãos, Regina ligou para o advogado para perguntar como ela poderia mudar seu testamento e dar sua casa para Silvia em vez de para seus filhos. O advogado deu várias opções. Silvia, você tem $1 sobrando? Sim, tenho. A testa de Silvia franziu. Mas por que a senhora quer $1? Tenho uma coisa para você. Você sabe que meus dias neste mundo estão chegando ao fim, e quero ajudá-la antes da minha partida. Me ajudar, como? Silvia perguntou. Quero que você compre minha casa por $1. Se eu escrever em meu testamento que estou deixando a casa para você, meus filhos podem contestá-lo e de alguma forma, tirar a propriedade de você. Não deixe que meus filhos descubram a respeito desse plano até que eu tenha partido. Silvia, me prometa. Regina finalizou. Eu não vou contar nada a eles. Silvia falou, prometendo à idosa. Sua mãe me pediu para entregar esta carta a vocês, depois que ela vendeu a casa para Silvia. O advogado disse a Marcos e Pedro. Os irmãos ficaram pasmos ao saberem o que sua mãe havia feito. Depois de ouvir toda a história, os dois se levantaram e foram embora. Eles voltaram para casa em silêncio, se perguntando por que não aproveitaram da presença da mãe, enquanto ela ainda estava viva. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço,
Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!